Bem-vindos de volta para mais um Direto do Forno. E hoje vamos fazer um dos pratos tradicionais da Inglaterra para o almoço, chamado Shepherd's Pie. Mas para isso, como de sempre, como de costume, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18 e um versículo 4. Jeremias 18, 4, que diz: Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, modelando outro vaso de acordo com o seu desejo. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, conforme o seu desejo. Vamos agradecer a Deus por essa leitura e que o Senhor possa abençoar esse trabalho. Bem, hoje nós vamos fazer Shepherd's Pie. Daqui a pouco eu explico um pouco sobre ele, porque nós vamos fazer várias coisas, quase várias coisas ao mesmo tempo. Mas primeiro, já lavei minhas mãos já estão lavadas. Nós temos aqui quase 1 quilo de carne moída. Você pode ter mais e menos, aí vai variar, vai depender de cada um. Para isso, vamos temperar com um sal a gosto e o tempero que vocês quiserem, viu? Depois nós vamos pegar pouco de cenoura ralada. Você pode usar menos, pode usar mais. Estou tirando um pouquinho aqui, que ficou um pouquinho muito. Vou jogar essa cenoura no arroz. E cebola também ralado. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar isso bem misturado, bem homogêneo. Deixar bem misturadinho, bem homogêneo. Pronto. E agora, deixa eu só lavar minhas mãos novamente. Uma aguinha para tirar o excesso. Vamos despejar um pouquinho, um cálice de... Isso aqui é vinho branco. O ideal seria vinho tinto, se você tiver. Também não precisa colocar. Aí, para evitar questões de mosca mesmo, eu vou cobrir. A gente vai agora deixar isso descansar um pouco. Enquanto ele está aqui pegando um pouquinho do tempero, aqui eu tenho um pouquinho de água, Essa água aqui, por quê? Essa água mineral, por que eu estou usando água mineral? Porque eu vou usar essa água depois. E eu estou cortando aqui tomate. Por que eu estou cortando, fazendo esses riscos neles? Uma técnica que eu aprendi com minha mãe, é para tirar a casca. Você corta os tomates. Quanto mais vermelho, mais maduro o tomate tiver, melhor. Tem água demais aqui. Quanto mais maduro tiver o tomate, melhor. Só que eu só estou com esses tomates aqui em casa, então eu vou fazer com esses mesmos. Esse também vai para o nosso Shepherd's Pie. O que eu vou fazer? Vou botar aqui dentro e vou botar no micro-ondas. Se você não tem micro-ondas, 5 minutos.
Então botei ali no micro-ondas por 5 minutos. Se você não tem micro-ondas, você pode colocar numa panela e ferver, né? Ferver ali os tomates. E agora que ele está ali, deixa eu contar um pouco do segredo. Vou aqui também ligar a chaleira para facilitar um pouco a minha vida em outras coisas também. O que é que nós vamos fazer? Enquanto eu estou conversando com vocês, eu vou explicar um pouquinho, vou cortando aqui as batatas. Você não precisa cortar em pedaços pequenos, mas porque a gente vai fazer agora um purê. Bem, ali meu passarinho querendo participar. O que é que nós vamos fazer? Shepherd's Pie. O que é Shepherd's Pie? Shepherd's Pie, ele apareceu aí mais ou menos no século XVIII, 1800 e alguma coisa, a primeira vez que ele apareceu nos livros de culinária, mas ele já existia. O que é isso? Antigamente, por escassez de comida, a classe baixa, né, conhecida como uma classe pobre, né, eles faziam o seguinte: no domingo geralmente fazia um roast. O que é um roast? Um dia eu faço aí para vocês. Eles tinham cordeiro ou carne assada. E aí eles pegavam o resto para não estragar a comida. O que eles faziam? Eles pegavam o resto, desfiavam o resto e jogavam um purê de batata por cima. Ou seja, tem algumas receitas que colocavam uma camada de purê e depois cobria com carne e depois colocava mais uma camada de purê por cima. Sal a gosto, né? Então, o que é que nós fazíamos? Eles faziam isso para não se desperdiçar comida, principalmente os pastores e os trabalhadores, né? Para não gastar comida, faziam uma comida rápida, uma comida prática, que se tornou aí um prato típico inglês. Ou seja, simplesmente uma camada de carne desfiada com as verduras que sobravam com batata. Hoje se faz aí já com carne moída, né? Algum tipo de legume, verduras. Com os meus filhos, meu filho principalmente, ele não gosta muito de ervilha, eu vou fazer uma ervilha à parte. E aí servia-se esse almoço. Ele tem 2 nomes, esse almoço, interessantemente. Ele é tanto chamado de cottage pie, porque o cottage é umas casas típicas da Inglaterra, e era na classe média principalmente tinha essas casas, então era formado muito lá dentro dessas casas. E também shepherd's pie, porque eram os pastores que muito tinham isso. E aí você tanto usava carne de cordeiro ou carne bovina. Hoje em dia, aí você tem várias diferentes ingredientes. Carne de frango, carne de porco, até com legumes, em vez de fazer com carne, se usava. Hoje você pode fazer um shepherd's pie vegetariano. Então, o que é que nós temos agora? Temos a batata fervendo ali, para ela ficar bem molinha, a gente amassar. A carne, que já passou aí uns 5 minutos, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouquinho de azeite.
Uma dica da batata que eu aprendi com uma colega minha, com uma amiga minha, era de você não botar água o suficiente para chegar assim, quase cobrir tudo. Uma dica boa. Ou até cobrir assim a batata. Não botar água demais, porque isso suga todas as vitaminas. Bem, o que nós vamos fazer agora? A batata está fervendo. Vou virar essa câmera para cá um pouquinho. Para o meu fogão. Vou trocar o lado. A batata está aqui, né? Virar você um pouquinho para cá. Voltei, não fugi, viu? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só deixar dar o óleo pegar aqui um pouquinho. Jogar um pouquinho de cebola dentro para dar uma dourada. Eu vou pegar uma escumadeira para a gente fazer. Deixa eu só fazer a escumadeira aqui. Para a gente ir adiantando assim, para dourar primeiro e depois jogar o líquido. Enquanto nós estamos aqui dourando, você percebe que eu escolhi um versículo de Jeremias, onde o Senhor, ele mandou o seu profeta Jeremias ir até a casa de um olheiro. Por que ele mandou ele ir para a casa de um oleiro? O que um oleiro faz? Ele constrói, ele faz panelas e coisas de barro. Qual era a intenção dele? E ao chegar lá, ele viu o oleiro fazendo, e aí o pote que ele estava fazendo, o vaso que ele estava fazendo, se desmanchou na mão dele. Mas não deu problema. O oleiro simplesmente ele pegou o vaso e novamente o barro, né? E novamente fez o vaso. E o Senhor disse para Jeremias: se um oleiro pode fazer o que ele bem entender com o vaso, por que eu não posso fazer a mesma coisa com a minha nação? E não é diferente as nossas vidas. Muitas vezes nós saímos feito filho pródigo, saímos dos caminhos do Senhor. Não sei se você está andando nos caminhos do Senhor, se você se desviou dos caminhos do Senhor. Às vezes nós nos desviamos desse caminho. Às vezes nunca chegamos a conhecer a Deus, ou não tivemos a oportunidade de termos um relacionamento com Deus. E aí nós nos tornamos feito aquele vaso que desmancha. Sabe, o Senhor diz na sua palavra que nós fomos criados do pó da terra. Então nós somos barros e somos criaturas que Ele criou. Mas às vezes nós saímos, nós fugimos, nós desviamos dos caminhos
do Senhor. E muitas vezes nós nos tornamos alvo do desprezo, alvo dos desprezados, alvos dos destruídos. Mas não tem problema. Basta deixarmos novamente sermos vaso nas mãos do oleiro. Assim como o cordeiro, uma carne que sobrou, que não resta, que para muitos seriam jogado fora. Nas mãos das pessoas certas, ela é reutilizada. Mas vamos lá. Enquanto aqui você está vendo, já ferveu, estou deixando mais um pouquinho. Você vai ver como é fácil tirar essa casca. Se você olhar direitinho, você pode até perceber, não sei se dá para ver por aí, que a casca de alguns já estão soltando. Enquanto isso, estou com minha panela de arroz aqui. O que é que eu vou fazer? Fervi a água e agora eu vou colocar. Não vou fazer muito arroz, eu vou fazer 1,5 xícaras. Então, 1,5 xícaras. Mais 1,5 xícaras de água, ou seja, o dobro de quantidade de água para a quantidade de arroz que eu vou fazer. Uma pitada, 2 pitadas de sal. Isso aí, sal é a gosto, viu, gente? E agora eu vou colocar para ferver aqui, de novo. Esse meu fogão só a graça. Pronto. Vou dar, já fervi ali, como você viu, na chaleira, para adiantar. Ele vai ferver mais um pouquinho. Enquanto ele está fervendo mais um pouquinho, né, eu vou fazendo as demais coisas. Como você pode ver aqui, deixa eu virar a câmera. Né? Tá ficando quase todo dourado. A batata começou a ferver. Certo? Deixa eu pegar uma tábua de carne aqui. Vou pegar um garfo. E vamos lá. A minha faca. Olha como está saindo facilmente. Por que eu estou tirando a casca? Porque a casca muitas vezes ela atrapalha mais do que tudo. Mas por que eu tirei desse jeito? Primeiro, porque facilita. Segundo, a maioria das vitaminas, e aí um nutricionista, alguém que trabalha com isso pode confirmar isso melhor, a maioria das vitaminas e dos nutrientes das verduras, dos legumes e até mesmo das frutas estão logo abaixo da casca. Então, quanto mais casca eu tiro, aqui a água já está fervendo, e aí eu vou fazer o seguinte, vou botar 1,5 xícaras de arroz, uma xícara e meia de arroz, baixar o fogo, dar uma mexida, já aproveito para ver, não? Para dar uma mexida também, a carne ali, a carne não, desculpa, a batata já está fervendo.
Vou botar agora um pouco mais de líquido, que é aquele líquido que sobrou da carne aqui dentro. Daqui a pouco eu vou lavar essa panela, que eu vou jogar a carne aqui dentro. Vou aproveitar e botar um pouquinho de molho de tomate. Não vou colocar muito molho de tomate, porque é o seguinte, porque eu vou botar o tomate, esse tomate aqui, certo? Então tá aqui o tomate. Vamos pro próximo. E aí vamos tirando a carne. Ou tirando a casca. A carne não, a carne tá aí. Os nossos sentimentos ficam logo... Por isso que a gente muitas vezes diz, ele está à flor da pele. Né? Os nervos estão à flor da pele. Por quê? Porque os nossos sentimentos, aquilo que pertence a nós, está logo abaixo da nossa casca, da nossa pele também. Por isso que a gente precisa deixar Cristo entrar na nossa vida. Então, essa receita está quase, assim, basicamente pronta, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse tomate aqui dentro. Só deixa eu tirar essa resto dessa casca. Não se preocupe em cortar grande e pequeno, que não tem problema não. Pronto. Agora eu vou jogar. Deixa eu só agitar a câmera logo. Eu vou jogar o tomate aqui dentro. Lembra daquela água? Pronto. Vou dar uma mexidinha. Não precisa se mexer muito não, porque tem algumas pessoas que gostam de usar caldo quinoa. Na verdade, o original era o gravy. O que é o gravy? O gravy era um molho da carne, que já vinha temperada, né? Quando você bota a carne para ferver, ou para assar, né? Com um pouco de água e tudo mais, ela solta o líquido. E todo aquele líquido, ele então era transformado em um caldo, um gravy, que você botava por cima da comida, de outras comidas na hora do almoço. Bem, aquele gravy que sobrava também jogava aqui dentro. Então a gente não vai querer perder todo esse líquido. Então a gente vai deixar agora ferver. Deixa eu deixar vocês aqui. O que é que nós vamos fazer? Agora eu vou parar um pouquinho o vídeo. Nós vamos desligar as câmeras e aí daqui a uns 15, 20 minutinhos vai estar tudo pronto, quase tudo pronto. E aí eu vou mostrar rapidamente o próximo passo. Mas aqui é o seguinte, no arroz eu vou agora dar outra mexida.
ele está em fogo baixo. O que é que eu espero agora? Eu vou esperar o arroz ou a água secar quase por completo. Aí ele vai começar a chiar embaixo, né? Quando ele começar a chiar, né? E a água estiver quase toda secada, eu desligo e tampo o arroz. Eu desligo a água e tampo o arroz. E deixo ele cozinhar o resto sozinho. Então, daqui a pouco nós voltamos com o nosso resultado, a primeira resultado, né, e a continuação do nosso vídeo. Eu espero que você esteja gostando, viu? E aí estamos de volta, aí passou mais ou menos uns 20 minutinhos, eu realmente perdi conta do tempo. E aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui, já cozinhado, está a nossa batata. Eu vou colocar a batata dentro dessa... Geralmente eu faço dentro dessa própria panela, mas para vocês verem, eu vou colocar dentro dessa vasilha de vidro, para vocês poderem acompanharem o processo. Então, estou colocando aqui. A batata. Vou colocar um pouco de creme de leite que eu tinha de uma outra receita que eu fiz, com um pouquinho de leite. Eu gosto de botar leite em pó, que eu uso, geralmente eu uso a água da batata mesmo, mas como eu estou sem leite em pó, eu estou usando leite. E, claro, um pouco de manteiga, como eu gosto de dizer, manteiga. Como você pode ver, está bem quentinho ainda. E aí eu vou usar o meu amassador. Você pode usar garfo, se você tem outro tipo de forma de amassar batata, você pode, né? Pode usar o processador. Eu uso o meu amassador mesmo. Como a batata está bem molinha, você já pode ver que ficou um processo muito fácil e simples. O processador, ele deixa um purê bem, né, parece uma papa. Se você está vendo que ele está um pouquinho seco, você pode adicionar um pouquinho de água também, para deixar ele mais pastoso. Aí, tá vendo? A consistência. Pronto. O purê está pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu já liguei o forno. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu trocar o lado aqui. Né? Vou pegar a carne. E vou despejando aqui dentro. Estou usando a escumadeira para você poder primeiramente ver, né, a carne entrando. Aí você vê que está muito como está aqui. Sobrou um pouquinho de carne aqui dentro. Eu vou usar essa carne para fazer pastel, para fazer alguma coisa depois. Até um sanduíche. Pronto. O molho, a carne. O que sobrou vou deixar aqui. O arroz, né?
Você viu? Tá aqui, terminando de cozinhar, tampado. E agora, vou pegar uma colher aqui. E jogar por cima. Engraçado que minhas filhas, elas gostam desse prato. Já meu filho não gosta tanto, acho que ele enjoou. De tanto eu comer quando nós estávamos na Inglaterra, né? Eu acho que ele enjoou. Mas crianças e gente, nós somos assim, né? Criança, meu filho já não é mais criança, né? É assim, a gente passa por fases de comida. Mas aqui está. Pronto. Finalizado. Bota no forno um pouquinho. Esperando, né, dourar, secar um pouquinho. Você pode pegar um garfo e fazer decoração em cima, né, da batata. Isso aqui me lembra muito a minha mãe, que fazia muito assim. Pronto. Aí, para finalizar, se você quiser, não é obrigação, se é só para ficar beleza, para ajudar a dourar, você gratina um pouquinho de queijo parmesão por cima. Não precisa ser nem parmesão, pode ser do queijo também. Pronto. E aí, está pronto. E agora ele vai para o forno, uns 10, 15 minutinhos no forno. E está pronto. Daqui a pouco a gente volta com o resultado final. Talvez eu tire uma foto para vocês verem o resultado final e boto e publico lá no meu Instagram. É até melhor, mas eu vou. Vamos ver como é que nós nos saímos. Aqui limpando clara a bancada. O que é que nós aprendemos com isso até agora? Aprendemos que nós não somos inúteis, como já falamos até no outro vídeo. Nós não somos um desperdício. Nós não somos resto. Tudo depende da mão que nós estamos, ou nós colocamos a nossa vida. Se nós colocamos a nossa vida nas mãos do oleiro correto, ele vai transformar o que é resto, o que é destruído, em algo útil para a glória e principalmente de Deus. Então, até daqui a pouco, nós voltamos com o restante do nosso vídeo. Então, até mais. Bem, estamos aí de volta. Passou aí um pouco mais de... porque eu botei líquido demais, aí passou umas meia horinhas aí. Vamos tirar, vamos ver como é que está a nossa shepherd's pie. Torta de pastor, se você quiser traduzir diretamente ao pé da letra. Aqui ele está, né? Como você pode ver, esse é o líquido, então eu deixei secar mais um pouquinho. Está pronto para ser degustado. Então vamos tirar aí um pedaço.
Aí está o nosso Shepherd's Pie. Acompanhado com um pouquinho de arroz e um pouquinho de ervilha. E aqui está o nosso prato. Bem, um prato que começou como sendo um resto. Resto de verdura, resto de carne, se transformou num dos pratos mais tradicionais lá da Inglaterra. Shepherd's Pie, torta de pastor, se você quiser traduzir ao pé da letra. Feito com o resto da carne, aquele famoso RO, né? Resto de ontem. E isso nos ensina, como nós vemos no começo com a leitura que nós fizemos. Quando estamos nas mãos certas, no oleiro certo, em vez de sermos resto ou coisa ou material destruído, somos pessoas unidas, feitas, que produzem um alimento, produzimos algo para que as pessoas também delas possam desfrutar. Hoje, não se apegue à destruição, a resto. Se apegue em deixar você ser o barro nas mãos de um oleiro. Como tem um louvor que diz: eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Deixe o Senhor trabalhar hoje na sua vida, para que você possa ser um vaso nas mãos de um oleiro. E como a gente sempre termina, né? Vou pegar um pouquinho aqui. E um bom apetite. E até o nosso próximo, direto do forno. Não dá para falar. Até o próximo, direto do forno. Que Deus os abençoe.